Aleluia, aplauda o Senhor. Pode ser cantado. Glória a Deus. Irmãos, chega de espiritismo, né? Já estamos doutores na matéria, né? E eu louvo a Deus pelos muitos testemunhos que a gente tem tido. Eu fiquei feliz com uma aluna de Química. Nós temos uma jovem na nossa igreja que está fazendo um mestrado dela em Química, não sei se é na UFRJ ou na UERJ, não sei, numa universidade pública, mais uma mestre que nós vamos ter aí na nossa igreja. E na semana passada ela estava conversando com uma professora e a professora tentou evangelizá-la no espiritismo, na reencarnação. Ela deu uma aula de reencarnação à professora e comprou a coleção de estudos que eu dei aqui, deu para a professora, e a professora ouviu aquela coleção de CDs, são 5, todinho uma semana só. Ela disse que ouviu o primeiro estudo e deu uma raiva daquele pastor que estava pregando lá, e ela de raiva ouviu o segundo, aí depois não conseguiu parar de ouvir, ouviu o terceiro, o quarto e o quinto, e depois ligou para a aluna e falou assim: eu quero conhecer melhor essa palavra de Deus que você prega aí. Aí eu falei: oh, glória a Deus, né? Já valeu a pena o estudo, né? Já valeu a pena o estudo. Então, se não abençoou nenhum de vocês, valeu assim mesmo, abençoou lá aquela professora, e eu fiquei muito lisonjeado, feliz por isso. Eu espero muito poder conhecê-la e abençoá-la também. E eu louvo a Deus por isso. Então, que nós não sejamos mais vítimas dessa doutrina espúria, antibíblica, anticristã, que pulula no Brasil como sendo cristã e que entra nos nossos lares através da Rede Globo, uma empresa em extinção, em falência, que fez pactos malignos, que nos impinge tal doutrina através das suas novelas, todas elas na nossa casa, todo dia. Então, eu quero que você saiba que, a partir do momento que você conhece essa verdade, e ainda assim permite que as verdades da Globo espiritistas entrem na tua casa, você está dando legalidade, é uma escolha sua receber tal doutrinamento. Saiba que toda semente que é plantada em nós, ela frutifica. Mas cedo ou mais tarde, ela frutifica. Nós somos vítimas do nosso passado, nós somos vítimas tanto do que fizemos de mal, como fizemos de bem. O que você vive hoje, você plantou ontem. Você pode ter certeza. E o que você está plantando hoje, vai se tornar em colheita para você amanhã. Então, você está ligado porque nós mostramos a verdade na palavra. Hoje, irmão, eu preciso ministrar essa palavra aos irmãos e movido pelo Espírito, eu estava preparando uma nova série de estudos e eu estou preparando, uma vez que nós estudamos o Espiritismo e a gente aprendeu que não existe reencarnação, não há a menor congruência, nem lógica, nem nada nessa doutrina, senão só apego e simpatia, mais nada. Se as almas não reencarnam, de onde vêm as almas, não é? Para onde vão as almas? Quais são os destinos das almas? Quando a gente morre, você morreu, pum, apagou. Para onde vai tua alma? Né? E quando você nasce, de onde vem a tua alma? Quando é que a alma entra na gente? Né? Como são criadas as almas? Então a gente vai estudar isso, só que isso não é nada simples. Né? Não é nada simples. E eu vou ter que me aprofundar um pouquinho mais para poder explicar aos irmãos, né, alguns temas da teologia e tantas outras matérias, ciências, seja ela qual for, que a gente tem que transformar numa linguagem bem leiga, bem simples, para que todos possam entender. Eu não posso chegar aqui e dar um estudo teológico só para os universitários, os doutores que entenderiam, e a maioria do povo que é mais simples não vai entender. Então eu preciso decodificar, eu preciso mastigar, preciso botar numa linguagem bem simples para que o irmão analfabeto entenda. Não é? Porque quando a gente fala com a simplicidade, o simples entende e o rei entende. Mas se a gente fala com garbo, aí o rei entende, mas o simples não. Então os irmãos tenham paciência, mas a gente vai voltar a estudar sobre a origem das almas, o destino das almas, como é que a alma se forma, quando é que ela se forma, quem é que forma, quando é que ela entra no corpo, quando é que ela sai do corpo. É um negócio muito legal, mas muito sinistro. Então precisa de um pouco mais de aprofundamento, porque eu prefiro não falar nada do que falar de forma rarefeita. Né? Depois
ter a consciência de que eu poderia ter feito muito melhor, não fiz por preguiça, por falta de tempo, sei lá por quê. Então, os irmãos aguardem, porque o estudo vem. Hoje, vamos a Efésios capítulo 4. Eu já pude falar sobre esse texto numa outra oportunidade, mas eu entendo pelo Espírito Santo que vivemos uma nova oportunidade de falar sobre ele. Efésios capítulo 4, verso 27. O que está escrito no verso 27? Vou contar de 1 a 3, vocês leiam. 1, 2, 3. Vamos juntos, mais cadenciados, vamos lá. Repitam, não deis lugar ao diabo. De novo, não deis lugar ao diabo. Diga, irmão, a palavra é para você, meu irmão. Agora, se ele disse isso para você, diga para ele, para você também, meu irmão. Não deis lugar ao diabo. Vamos começar a pensar esse versículo grande aí. Primeiro, o mundo contemporâneo tenta nos convencer por A mais B que o diabo não existe. O diabo é a invenção dos fanáticos crentes. A figura do diabo é mitológica. Essa ideia de diabo é a invenção. A gente acredita no diabo. E se você diz, eu acredito, aí ele te olha com um garbo, com um olhar de intelectual. Ou seja, ele é mais inteligente que você, porque quem acredita é burro. Né? Você pode perceber que em qualquer área da sociedade, pode ser entre os analfabetos. Se você diz ter fé, o analfabeto que não tem se acha mais inteligente que você. Ele pode ter uma vida desgraçada. Aliás, a maioria dos que não tem fé tem. Não é? Mesmo que tenha pão todo dia, tenha carro, tenha tudo. Mas lá dentro, a vida dele é um oco. Ele não tem sentido. Ele vive para comer e come para viver. Mas não tem sentido, não tem significância a vida dele. Mas não crer nessa sociedade pós-moderna, quase pós-cristã, porque nós estamos quase que nos transformando numa sociedade pós-cristã mesmo, como se tornou a Europa. Nós sabemos que o Evangelho chegou ao Brasil, à América Latina, através da Europa. A Europa foi, durante muitos anos, centenas de anos, celeiro missionário no mundo. E nós fomos evangelizados pela Europa. A América Latina, o Brasil foi evangelizado pela Europa. Hoje, você vai à Europa, a Europa não é mais um continente cristão, é um continente pós-cristão. E o pós-cristianismo já pega boa parte do planeta e está chegando. No Brasil também, porque os fatos falam mais alto do que os discursos. Por exemplo, qual é o maior país cristão do planeta? Quem sabe qual é? Qual é? Brasil. O maior país cristão do planeta se chama como, irmão? Brasil. Brasil. Não há nenhum país no mundo cujo cristianismo seja mais difundido do que no Brasil. Some-se todos os países da Europa e pegue os cristãos de fato de verdade, praticantes, que vivem vida no Evangelho, se somar todos os crentes, os cristãos, sejam católicos ou protestantes, não dará, eles todos juntos, o número de cristãos que nós temos no Brasil. Nós somos um país cristão, eminentemente católico. Mas cristão. Agora, olha para o Brasil. Quando a gente diz que o Brasil é um país cristão, nós estamos falando que é um país que crê no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Não é isso que o cristão diz, sim ou não? Jesus Cristo é o meu Salvador, não é isso que o cristão diz, amém ou amém?
Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus, o Messias, profetizado desde a eternidade, que viria para resgatar o povo do pecado. E quando nós estamos em Cristo, diz a sua palavra, nós somos que novas criaturas, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Então o Brasil é um país, teoricamente, onde tudo se fez novo. Não há lugar nenhum no mundo onde essa mensagem é difundida como no Brasil. Se ser cristão é ser nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E o Brasil é o maior país cristão do mundo, ou seja, o Brasil é o país, aspas, onde há o maior número de pessoas regeneradas pelo poder de Jesus Cristo. Agora, o fato do Brasil ser um país cristão transforma o Brasil num país melhor que os outros? Você sabe onde é que tem a maior população carcerária do mundo? Brasil. Você sabe hoje qual é o maior país consumidor de psicotrópicos, calmantes e tudo para dormir, para viver do mundo? O Brasil. O Brasil é um dos maiores, um dos piores índices de corrupção do mundo. Você tem uma ideia? A educação do Brasil perde até para o Haiti. Há mais reprovação no Brasil do que no Haiti. Temos só no Rio de Janeiro mais de 30 mil menores de rua, menores abandonados. Temos um dos maiores índices de desempregos do planeta, o maior índice de impunidade do mundo. Aí, você pega lá qualidade de vida segundo a ONU, o Brasil está lá entre os últimos países. No último censo, se não me engano, o Brasil perdeu para a Etiópia. A pior distribuição de renda do mundo. Aí quando o planeta olha para o Brasil e fala assim, olha, o maior país cristão do mundo tem uma das piores qualidades de vida do mundo. Que vantagem tem ser cristão, então? O que esse cristianismo está fazendo pelo povo brasileiro? De um lado, a gente diz que Jesus Cristo é o único caminho. De um lado, a gente crê que Jesus e o cristianismo é a religião de Deus. A gente diz que o cristianismo sobrepuja qualquer outra religião. Todavia, o Brasil, que é o maior país cristão do mundo, vive uma das piores qualidades de vida do mundo. Então, das duas, uma. Ou o cristianismo é uma falácia, junto com o seu Cristo, ou o cristianismo que a gente vive no Brasil não é o cristianismo que a gente vê na Bíblia. Aí eu pergunto, o cristianismo é uma falácia ou a gente não vive o cristianismo bíblico? O que você acha? O cristianismo é uma falácia. Amém? Amém ou amém? Misericórdia, esse irmão. Quem foi que falou em misericórdia, hein? Olha, irmã, pega o CD dessa mensagem de graça depois do culto, viu? Procura o irmão Jorge, que está sentado aí e fala assim, ó, dá o seu nome, que ele vai gravar o CD dessa mensagem, a irmã vai levar de graça de presente. Teve coragem de dizer misericórdia, né? Pois é, o cristianismo, irmão, é a religião de Deus para o planeta no nome de Jesus. Não há outro caminho senão em Cristo Jesus nosso Senhor. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o cara. Mas a vida que a gente vive nele não é a vida que esse cara chamado Jesus queria que nós vivêssemos. Gandhi tinha razão. Eu creio no Cristo do vosso cristianismo, mas eu não creio no cristianismo dos cristãos. Gandhi disse, eu creio no Cristo, mas no cristianismo que vocês vivem, não. Então não é a ideia de que a mensagem de Cristo seja uma falácia. É eu que digo, crer no seu evangelho, que vivo uma vida que, embora diga que crê, mas os frutos não demonstram que se crê.
E a Bíblia diz que não é pelo discurso que os conhecereis, é pelos frutos. As atitudes falam muito mais alto que 1000 palavras, como eu já falei aqui, a máxima dos puritanos ingleses. Eles dizem assim: o que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Por isso que a Bíblia diz, né, pela boca de Paulo, que nós somos uma carta. Somos a carta de Cristo. Ou seja, quando nós passamos, o mundo nos lê. E carta não fala. Carta é vista. Aí, você pega esse mundo cristão, esse país cristão, você pega qualquer outro dos 4 continentes pós-cristãos, e a ideia é que graças ao diabo não existe. O diabo não existe. Ora, se o diabo não existe, o que nos impede de vivermos o Evangelho como o Evangelho deve ser vivido? Se o diabo não existe, por que nós cremos que Deus existe? Se o diabo não existe, por que nas palavras de Cristo há várias referências a Ele? Teria Cristo mentido? Seria a palavra de Deus mentirosa? Se a palavra de Deus é mentirosa, como muitos pós-cristãos querem crer, quem é que me garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio em Deus, mas na Bíblia não. Ora, se a Bíblia não existisse, como é que nós teríamos conhecimento de Deus? Se a Bíblia não é a palavra de Deus, por que você crê em Deus se é ela que fala de Deus? Aí vem esse texto, meu irmão, e diz assim para mim, ó: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E quando é que a gente começa a dar lugar ao diabo? Quando a gente se desapercebe, relaxa e se esquece que a missão de Satanás é enganar. Seu nome significa enganador. É muito mais fácil agir quando alguém não crê que eu existo do que agir quando alguém crê que eu existo. Houve um tempo que eu entendo as hostes do inferno, as hostes malignas, trabalhavam na terra dizendo: olha, a palavra de Deus não é verdade, Deus não existe, inferno não existe, olha, você não precisa acreditar, não. Mas hoje não. Hoje Satanás, ele até muda o discurso, ele nem tenta tirar da tua ideia de que céu existe, inferno existe, que o evangelho é verdade, que é verdade, mas ele diz: olha, não tenha pressa. Você não precisa ter pressa. E ele vai trabalhando sempre com sagacidade. Ele vai trabalhando como quem, na nossa linguagem popular, vai comendo pelas beiras. E a gente não percebe que está sendo comido. A gente não percebe que tem um cupim lá dentro da madeira do móvel, por dentro trabalhando, mas trabalhando diuturnamente, porque a casca continua intacta. A casca continua linda, a casca continua envernizada, mas num determinado dia, quando você vai mover o teu móvel do lugar, você descobre o quê? Que já não há mais conteúdo. Que aquele móvel não passa de um holograma, de uma projeção. E é assim que o diabo vai trabalhando. Ele vai minando as nossas forças. Ele vai arrumando uma brechazinha. Ele vai arrumando um buraquinho. Ele vai buscando uma legalidadezinha. E aí ele se instala. E ele fica quietinho. Ele não faz teatro. Ele não chama atenção para si. Ele fica ali impávido. Ele fica ali quieto. Ele fica ali parado. E vai trabalhando sem ser percebido. Ele vai roubando, ele vai matando, ele vai o quê? Destruindo. E muitas vezes, quando nós nos apercebemos, já estamos ou destruídos, ou roubados, ou mortos. Por isso, o apóstolo São Paulo, pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, diz assim: amados, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E no caso do cristão, o diabo só age se ele der lugar. Falamos já sobre isso aqui, você vai se lembrar disso. Quando nós vamos lá na epístola de João, ele diz assim: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Eu estou em Deus, quantos estão em Deus aqui?
Diga assim, eu estou em Deus, graças a Deus. Diga assim, eu louvo a Deus por isso. Então diga para o irmão que está do seu lado, o maligno não lhe toca. Mas molhou o bico, agora diga também a ele, se você não der lugar. De um lado, há quem acredite lá, não, eu estou em Deus, o maligno não me toca. Se o maligno não me toca, por que a Bíblia diz no outro texto, não dê lugar ao diabo? Porque ele entende que em Cristo eu estou capacitado, eu estou armado, eu estou impermeabilizado contra os dardos inflamados do maligno, como diz a palavra literalmente. Mas do outro lado, vem o apóstolo pelo mesmo Espírito e diz assim, não dê lugar. Porque o diabo, para tocar naquele que está escrito, ele precisa encontrar lugar. Ele precisa permissão. Ele precisa uma brecha. Não deixe lugar. Paulo está dizendo, se não há lugar para o diabo entrar, ele não toca. Se não houver uma brecha, ele não entra. Se a madeira for maciça, se for peroba, pode o bichinho lá da madeira bater que não entra, meu irmão. Nem prego entra, não é verdade? Agora, se der lugar, ele está dizendo, ele se aloja e fica ali o tempo que for necessário, até ter a oportunidade de começar a trabalhar, matar, roubar e destruir. E aí, a gente vê a vida de tanta gente, a vida de tantos ministérios, a família de tanta gente sendo deteriorada, irmão. Deteriorada devagarinho ao longo dos anos, ao longo dos dias, dos meses, dos tempos. E eles não se apercebem. E só vão se dar conta quando a corda já arrebentou. E a pergunta sempre é a mesma. Eu não sei o que aconteceu, meu irmão. Eu não sei o que aconteceu conosco. Pastor, foi assim, ó, da noite para o dia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nada acaba da noite para o dia. Eu vou repetir. Nada acaba da noite para o dia. Como nada começa da noite para o dia. Destruição é um processo, principalmente na área do ser. Nós vamos sendo mortos todo dia, porque a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todo dia. O morrer se torna muito mais correto se for posto no gerúndio. Seria morrendo. O ser humano vai morrendo desde que você nasce e você caminha para a morte. Nasceu, você começa a morrer. No ser e no espírito é a mesma coisa. Muitas vezes nós nascemos em Cristo. E se nós não mantivermos a relação, se nós não estivermos ligados naquele que é a vida, nós, ainda que vivos nele, vamos caminhando para a morte, caminhando para a morte, caminhando para a morte. E o diabo vai, rouba a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Já falei sobre isso aqui. Se ele quer roubar a gente, se ele quer destruir a gente, a primeira coisa que ele faz é tirar a nossa força. E como é que ele tira a nossa força? Roubando a nossa alegria. E a gente vê, irmão, no caminho, quanta gente está perdendo a alegria de servir. Me encontrei com um casal de pastores que eu não vi há tantos anos essa semana. E, na verdade, 1 ou 2 anos depois do seminário, foi a última vez que eu vi. Eu me formei em 91. Eu devo tê-los visto pela última vez em 95, há 11 anos atrás, mais ou menos. E eu os encontro no caminho. Eu estava nas minhas andanças pela rua. E eles pararam do meu carro, eu estava de moto, ele olhou para mim, e eu olhei para ele, e eu falei, eu conheço, e eu mesmo de capacete, estava com um capacete curto, ele me conheceu, nós paramos e começamos a conversar. E era um camarada que era assim, uma força para nós no seminário, sabe, um homem de estudo, um homem de busca, um homem de exemplo. E de repente ele me diz, eu estou fora da igreja. Tanto ele quanto a esposa. Mas por quê? Eu perdi a alegria. Eu achei que não vale a pena. Eu achei que não era para mim. Eu acho que estava na vocação errada. Eu me equivoquei. Nós conversamos algumas horas ali, gastamos tempo. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que acontece com os seres humanos? Nós vamos sendo roubados. Nós vamos sendo invadidos. Sem que nós nos apercebamos, e esse texto diz para mim, olha, não dê lugar ao diabo, porque se a gente dá lugar, ele entra nesse lugar e exerce o ministério para o qual ele existe: matar, roubar e destruir. Agora eu quero também alertar você que ele, embora só toque na gente quando a gente dê lugar,
E a gente vai tentar conversar nessas próximas 2 quartas-feiras, como é que o crente pode dar lugar ao diabo, uma vez que ele é crente, quais são as brechas que em nós ele utiliza para poder entrar, achar lugar e ir matando a gente, para tornar a gente um ex-crente, para tornar a gente um ex-ministro, para tornar a gente um ex-alguma coisa. Todo crente convertido que está em Deus, ele tem como prerrogativa o ex, não é? Você é um ex-ateu, você é um ex não sei o quê, você é um ex-prostituta, você é uma ex-viciada, você é uma ex. Se não é ex, não teve nova vida, não é? Se tem nova vida, você é ex. Uma vez nós ouvimos falar, todo crente é ex, claro, se não for ex. Não é? Se você é perfeito, aceito para Jesus, você é ex-perfeito. Perfeito não precisa de Jesus. Por isso que ele diz assim, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então você é um ex-perdido. Agora, existem ex-perdidos. Você é um ex-perdido porque encontrou a Cristo. O diabo matou, roubou, destruiu, tirou tua força. Aí você voltou para o caminho da perdição. Você é um ex-perdido. Você voltou para a tua vida de prostituição, para a tua vida do vício. Voltou a se matar devagarinho com a tua droga. Seu trouxa. Porque o drogado é um trouxa. Não é? Abre mão da vida, sabe que vai morrer. Aliás, começou a fumar, desculpa, viu, irmão? Leva mal não, com todo respeito. Eu lembro do irmão Valdir. Quem lembra do irmão Valdir aqui na igreja? O Valdir era zelador. Alguém se lembra dele? Valdir era zelador da nossa igreja, falecido marido da irmã Otília. Ele ficava lá na igrejinha pequena, olhando a vida, fiscal da natureza. Aí passava um cara meu, rapaz, tira essa chupeta do diabo da tua boca, rapaz. Ele era doidão, querido na comunidade assim, mas muito querido. Todo mundo passava com cigarro, ele dizia, tira essa chupeta do diabo da tua vida, dessa tua boca. Para que tu precisa disso? Me dá uma razão para que você precisa disso aí. O cara estava sem graça às vezes e tiraram mesmo. Né? Chupeta do diabo, ninguém precisa disso. Mas o cara está lá. Aí, você venceu isso. Aí, o diabo, uma vez vendo você liberto, começa a buscar uma brecha para te resgatar, para te converter para ele de novo. Ele acha uma brecha e você então volta para o vício. Você se torna um ex-viciado. E hoje, saibam, falei sobre isso há bem pouco tempo atrás, o número de pessoas que já foram crentes no Brasil é maior do que o número de gente que é crente no Brasil. Hoje nós temos em torno de 28 mil a 30 milhões de crentes no Brasil. Temos em torno de 46 milhões de ex-crentes. Temos em torno de 46 milhões de pessoas que já se batizaram numa igreja evangélica. E temos 30 milhões aproximados de crentes, membros de igreja evangélica no Brasil. Por que esses 46 milhões abandonaram? Por que esses 46 que entendemos se tornaram novas criaturas em Cristo, voltaram a se tornar velha criatura? Por que esses que nasceram de novo escolheram morrer de novo? Por que os que eram cegos pelo Deus desse século, que passaram a ver pela palavra de Deus, escolheram a cegueira à visão de novo? Porque, quem sabe não atentaram para esse texto, não dê lugar ao diabo. E eu vou dizer uma coisa para você, a brecha não é dada a priori quando nós erramos. Pastor, pequei, dei brecha para o diabo. E a gente, quando peca, comete um erro, comete um deslize, comete um equívoco, e a gente é bombardeado pelo diabo, o acusador, o tentador. Você não merece, você não presta, você não é digno de estar sentado naquele banco, daquele lugar santo. Você vai para a igreja hoje, tendo feito o que você fez ontem. Você tem coragem de meter a mão na Bíblia e abrir para ler a Bíblia? Você tem coragem de levantar a mão e dizer, Jesus, estou apaixonado por... eu vou lá para ver se você vai na igreja. Deixa de ser cara de pau, rapaz. O diabo está se dizendo para você. Estou falando alguma coisa de outro mundo aqui, irmão? Estou não, né? O diabo tenta, diz, você não é digno de entrar nesse negócio. Se você entrar naquela igreja lá, você é um cara de pau. Aí você diz assim, é verdade.
Eu não mereço estar lá naquele lugar. Não. Porque essa semana eu pequei. Para tentar confortar teu coração, pergunta, irmão, que está do seu lado, você merece estar aqui? Irmão? Se você puder e tiver coragem, responda para ele e para mim, por favor, irmão. Você merece aqui? Merece? Você tem mérito para isso? Tem? Você é merecedor? Ou você está aqui pela graça? É graça. Ou você está aqui pela misericórdia de Deus, que se renova, e elas são as causas de nós não sermos? E se não fosse as misericórdias? Consumição. Mas ainda assim, quem não teve coragem de entrar ali, falou assim, então eu sou melhor do que vocês, porque vocês não merecem e tiveram a cara de pau de entrar aí. Eu não mereço, mas pelo menos eu fiquei do lado de fora. Tem uma certa lógica, não tem? Mas é só lógica, mas é uma lógica do inferno. Deixa eu falar para você, a brecha não é dada a priori quando erramos, pois não há quem não erre. Quando é que a brecha é dada de verdade? É quando, por causa do erro, saímos da presença da comunhão com Deus. Cometemos um erro e ouvimos essa cilada lógica do diabo. Você não merece estar lá dentro. E você vai e não está lá dentro. Você vai se afastando do lugar da comunhão. Você vai se afastando do lugar onde Deus ordena a bênção. Você vai estar se afastando do lugar onde a palavra de Deus é pregada. Você vai se afastando do altar, se afastando do altar. Você sentava aqui, senta no segundo, no meio, está lá no fundo. Não quer dizer que todo mundo está no fundo, está em pecado não, viu, irmão? Fica tranquilo. Mas geralmente, quem já esteve no altar se afasta dele, vai sentando para trás. Quando você vai perdendo comunhão, você vai se distanciando. Você nem percebe isso. Se distancia dos irmãos do ministério. Se distancia das reuniões de busca de poder e comunhão. Você vai se distanciando devagarinho. E o pior, você encontra uma razão lógica para isso. Você sabe por quê que eu saí do Ministério de Ação Social? Foi porque a irmã Ieda não me chama para orar nos cultos, não sei de onde. Você sabe por quê, Alisson, que eu não vou mais no projeto Comunhão? Porque nunca me deixam dirigir o projeto. Você sabe por quê, pastor André, eu saí do Ministério Vida? Porque eu não concordo com isso ou com aquilo. Engraçado, concordava ontem. Mas porque a gente vai dando lugar ao diabo, a gente precisa achar uma razão para que, além da culpa que o diabo gera em nós também não sejamos consumidos pela nossa própria culpa. E o fato é, se há culpado ou não, se há acusadores ou não, o fato é que alguns estão no altar e outros estão longe do altar. E os que estão longe do altar já estiveram no altar, estão longe do altar. E a Bíblia diz que o segredo da vitória de um crente está no altar, porque Levítico diz que o fogo arderá continuamente aonde? No altar, e não se apagará. É no altar que o fogo arde constantemente, meu irmão. Você está entendendo isso, meu irmão? Você precisa estar perto do altar, porque longe do altar o fogo se apaga. E aí, a gente diz assim, eu sou em pecado, eu não mereço estar no altar. Tem lógica? Tem. Mas a ação diante do pecado não é se afastar do altar, é continuar lutando contra o pecado. Nós damos brecha, não é quando erramos, é quando tratamos o erro de forma equivocada. Porque eu errei, eu me afasto da presença de Deus. Eu pequei, eu me afasto da comunhão dos meus irmãos. Eu pequei, eu me afasto do ministério. Eu pequei, eu deixo de servir, eu deixo de fazer o que fazia. Eu pequei, eu deixo de desenvolver o meu dom. Eu pergunto a você, Deus te deu um dom, irmão? Amém ou não amém? Deu. Deus te capacitou para fazer alguma coisa para a glória dele, para o louvor dele? Deu. O que você está fazendo com isso? A Bíblia diz que ele dá talentos para um, e a um ele dá 5, 10, 1. Quem tem 10 multiplica, quem tem 5 multiplica, quem tem 1 e enterra, até isso Deus tira.
Irmão, tem cada caso. Eu estava proposto contar alguns testemunhos de quem Deus tirou o talento, mas são testemunhos tão contundentes que eu geraria medo em vocês. Não vale a pena compartilhar. De modo que, diante dos testemunhos que eu já tenho visto na minha vida, eu diria para você: Deus te deu um dom, desenvolva esse dom até o dia da tua morte. Primeiro, porque a tua vida só tem sentido se esse dom estiver em atividade. Segundo, se esse dom não estiver em atividade, nada que você faça na vida trará alegria ao teu ser. Você pode fazer tudo, mas se não faz aquilo para o que você nasceu, tudo que você faz não traz alegria ao teu ser. Terceiro, pessoas às quais Deus propôs desde a eternidade seriam pessoas que você abençoaria, estão deixando de ser abençoados porque você enterrou seu dom. Quarto, porque você está longe da comunhão, você está roubando o privilégio de alguém te abençoar. Porque a bênção é para quem está presente. Pastor, eu não entendo o que aconteceu comigo. É um processo. É um processo. Deus te deu um dom. Cumpra esse dom. Paulo disse assim: porque se anuncia o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. A missão de Paulo era pregar o Evangelho. Qual é a tua missão? Coloca no lugar de pregar o Evangelho aquilo para o que Deus chamou. Pois se tenho o dom da misericórdia, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta a obrigação, e ai de mim se não exercitar o dom da misericórdia. Seja qual for o seu dom. E a gente não sabe, porque a vida vai se deteriorando, a alegria do Senhor vai saindo, a capacidade de estar em comunhão vai fugindo, a capacidade de estar perto do altar vai se esvaindo, e a gente vai morrendo. E Paulo vem e diz assim: não deis lugar ao diabo. Quando é que a gente dá lugar ao diabo? Quando, por causa do erro, a gente se afasta do altar, quando na verdade deveríamos continuar lutando para se afastar do erro. Porque, irmão, enquanto você erra, mas diz assim: Senhor, tu sabes que eu estou em luta contra esse erro, contra essa minha fraqueza. Tu sabes que o que eu faço, embora faça, tu sabes que isso não é o desejo do meu coração. É aquela velha frase que de vez em quando eu falo aqui, né? Eu não queria querer, mas eu quero. Eu não queria praticar isso, mas ainda não consigo deixar de praticar isso. E o diabo disse: se afasta de Deus. Deus está dizendo: se afasta disso. Continua lutando contra isso. Agora, como é que a gente continua lutando contra isso, irmão? Estando em comunhão, servindo ao Senhor. Uma vez que você muitas vezes deixa de servir ao Senhor para fazer isso, que você já lá o que foi, irmão. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. O que eu não posso é me afastar do altar, senão a luz se apaga. Demos lugar ao diabo. Leiam os exemplos bíblicos disso. Agora, quando é que a gente dá lugar ao diabo? Eu quero mostrar para vocês algumas práticas, algumas atitudes, posturas que nós desenvolvemos na vida, que em desenvolvendo estamos dando lugar ao diabo. Simples, coisas simples. Vamos primeiro lá em 1 Timóteo capítulo 3. Passa um pouquinho para as tuas páginas aí, pouca coisa. 1 Timóteo capítulo 3. Timóteo capítulo 3 fala sobre os deveres dos diáconos. Aí você pode falar assim: mas pastor, eu não sou diácono, não tem nada a ver com isso. Aí eu te dou uma péssima notícia, filho. Você é um diácono. Amém ou amém? Diga, meu filho ao seu lado: você é um diácono. Diga: eu sou um diácono. A palavra diáconos, traduzida é servo. Você é um servo? Amém ou amém? Então você é um diácono. Você é um diácono. Aí você vai lá no versículo 6. Diz assim, ó, sobre as características dele.
Ele não pode ser neófito. Para quê? Para que não se ensoberbeça. E vem o quê? Cai na condenação do diabo. Quem sabe o que é neófito? Recém-convertido? Aí vem de neo. Alguém falou aí? Novo convertido? Não necessariamente. Quem foi que falou? Nova visão? Não, neófito não. Tanto que o texto diz que ele não pode ser neófito. Imaturo. Principiante. Soberbo? Não, ele não pode ser neófito para que não se soberbeça. Sem conhecimento? Também. Não tem uma tradução literal no português essa palavra. Mas a que mais se aproxima dela, a Beth falou, é imaturo. Mas imaturo no que sentido? Ele não sabe lidar com honra. Ele não sabe lidar com, digamos, poder. Tanto que esse capítulo fala sobre o seguinte. Houve uma crise, estabeleceu-se uma crise na igreja de Jerusalém. Qual era a crise? A viúva dos judeus, quando iam pegar a cesta básica no Ministério de Ação Social, a cesta básica dela é mais gorda do que a cesta das viúvas dos que não eram judeus. Ou seja, das mulheres que eram gentias casadas com judeus, mas não eram judias. Mas como eram viúvas de judeus, também tinham direito à cesta básica. O que aconteceu? As judias, quando iam pegar a cesta básica, exemplificando, na cesta básica da judia tinha 10 quilos de arroz, não 10 é muito, né? Vou botar 2 quilos de arroz, tinha 3 quilos de feijão, tinha 1 quilo de carne, 2 quilos de açúcar e mais algumas besteiras. Tinha queijo, presunto e óleo. Aí vinha a cesta básica das não judias. Tinha 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tinha meia dúzia de ovos, não tinha queijo nem presunto e mais nada. Lata de sardinha tinha. Você pegou aquela cesta básica lá, irmão? Pegou? Aí, essas segundas viúvas olhavam para a cesta básica, aí olhavam para a cesta básica da outra e peraí, tem alguma coisa errada aqui na igreja que não está certa. Está errado. Procuraram os apóstolos lá, pastor Pedro, o bicho está pegando embaixo, não quero saber não. Está errado, a igreja não pode ter isso, tá? O que foi, meu irmão? Não, porque na dela tem carne, na minha não tem. Lá tem 2 quilos de feijão, na minha só tem 1. Aí Pedro fala assim, Jesus, tem tanta coisa que eu vou fazer na minha vida, eu vou ter que estar controlando arroz na cesta básica. Ou como vou ter que controlar, pastor, o pneu da Kombi furou. Não dá, irmão. Aí Pedro fala assim, olha, escolha entre vocês 7 homens cheios de Espírito Santo, cheios de sabedoria, tenha bom testemunho do de fora. Escolham vocês esses homens e coloquem-nos sobre a igreja como diáconos, como líderes da ação social. E o que eles decidirem sobre a igreja, decidido está. Eles vão ter poder sobre a área social. Aliás, diácono só deveria exercer poder sobre a área social. Mais nada. Aí, que esses diáconos sejam assim, sabe? Diz lá, que seja, no versículo 2, irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mais moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não governa bem a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Não é óbvio para que não se soberbeça e venha cair na condenação do diabo. Essas são as qualificações do bispo, do pastor, depois que ele fala do diácono. Mas é quase a mesma coisa. Servos. E ele retrata lá, ao capítulo 6 de Atos, quando os diáconos são escolhidos. Fala sobre a mesma coisa, fala sobre diácono, sobre bispo. E aí ele diz que os que vão exercer autoridade não pode ser neófito. Ou seja, alguém que não saiba lidar com poder. Alguém que julgue-se
melhor do que os outros porque tem uma função superior às outras. Se julgue mais por ter mais. Ele não pode ser neófito, não pode ser menino, não pode ser maduro. Para que não se ensoberbeça? Aí a gente sabe que se a gente quer saber quem é quem, dá poder na mão dele, né? Quer saber quem é o sujeito? Promove ele de soldado para cabo, para fazer uma coisa. Você vai ver quem é o cabra do cabo. Pega o irmãozinho neófito, diz você agora é diácono. Ih, tá louco, né? Aí, o que acontece? Ele se ensoberbece. E por que a gente não pode se ensoberbecer? Diz o versículo aí, leia lá. 6. Para que não se ensoberbeça aí, venha cair na condenação de quem, irmão? Do diabo. Quando é que a gente cai na condenação do diabo? Quando a gente se ensoberbece. Agora presta atenção no que eu vou dizer, porque eu vou terminar aqui e vou falar sobre soberba quarta-feira que vem. Essas qualificações são dos bispos, pastores e dos diáconos. Perceba o que eu vou lhe falar. Pastor Neil chega assim, irmãos. Gente, está vendo briga por causa da bolsa? Reúne vocês aí, alguém aí, amor. Coordena a igreja para escolher 10 homens para distribuir a cesta aí, coordenados para mim e tal. Mas que sejam homens assim, sabe? Inclusive cheios do Espírito Santo. E além de ser cheio de Espírito Santo, sabedoria e tal, que seja alguém que não seja neófito para que não se soberbeça e não caia na condenação do diabo. Ora, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria, bom testemunho de fora, não dada contendas, governa bem a sua casa, mas que, sobre todas as coisas, seja alguém que não se soberbeça. Primeiro, esse texto diz que a soberba pode pegar a qualquer um. Qualquer um. Pastores, bispos, diáconos, apóstolos, Jesus, dois semideus. Qualquer coisa. Pode ser de Deus, homem de Deus. Sim. Alguém é alcançado por Deus? Sim. Mas que por causa do mau exercício do que Deus fez na vida dele, se ensoberbece. E quando esse, a despeito de ser de Deus, se ensoberbece, ainda assim, mesmo sendo de Deus, ele está caído na condenação de quem? Do diabo. Ou seja, um homem de Deus pode cair na condenação do diabo? Pode. Então como é que está escrito lá que se alguém de Deus maligno não lhe toca? Não lhe toca quando não dá brecha. Quando é que a gente dá brecha segundo esse texto aqui? Soberba. Eu vou pensar para aqui porque o tempo acabou. Mas não se iluda que soberba é uma característica de quem tem alguma coisa ou é uma característica de alguém que se tornou alguma coisa. Você pode ser um Zé das Couve. Você pode ser analfabeto. Você pode morar debaixo da marquise ali do cabeleireiro. Você pode ver de favores dos vizinhos e ainda assim ser soberbo. Como, pastor? Como é que essa soberba se manifesta? Eu vou mostrar para vocês na quarta-feira que vem. E esse texto, essa soberba, é uma palavra latina, aqui no grego. É uma palavra que vai além da projeção de uma simples imagem. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que mesmo um homem de Deus, com essas características todas aqui, irrepreensível. Olha que coisa interessante. Não há do que se repreender. Não há do como repreender. Porque ele é irrepreensível. Ele é marido de uma só mulher, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, governa bem a casa. Mas se for neófito, ele se soberbece. E se soberbece, nada dessas características todas te livra de cair na condenação do diabo. Aí você vê a realidade desse tempo presente. Um monte de gente
que a gente olha para a vida e fala assim, meu Deus, se eu tivesse a metade do que esse homem tem, eu já estava feliz. Metade dessa eu tenho. Bom, eu fiquei, ontem eu entrei em depressão, tive que tomar uns 15 diazepam, né? É brincadeira, irmão. Deu no jornal assim, Ronaldinho Gaúcho recebe R$168 mil por dia. 168 mil por dia. Me mata, Deus, me leva. Jesus, o que você faria com 168 mil, irmão? Oh, Jesus, eu resolvi. Resolvi a sua vida, irmão? Ele ganha por dia. Horrível, né? Eu paro para jogar pelado, tem que pagar o aluguel do campo. Deprimente, né? Caraca. A gente fala assim, se eu tivesse um dia de salário desse homem, eu resolvia a minha vida. Pois é, só que você pode ter o salário desse homem todinho e ainda assim cair na condenação do diabo. E esse dinheiro todinho não vai trazer significância para a tua existência. Você de repente está aqui sentado me ouvindo, você teve um pai maneiro, teve uma mãe maneira, família linda, teve todas as oportunidades da vida. Todavia você está como você está. Eu não conheço você, Deus conhece. Essa palavra para ti recebe como graça de Deus. Olha a tua vida, irmão. O que adiantou ter tudo que você teve? Nada foi aproveitado, nada trouxe significância. Pastor, não entendo o que aconteceu comigo. Deu lugar ao diabo. E a gente vê esse processo de destruição, de matança, de corrupção, de matar, roubar e destruir o tempo inteiro, porque a Bíblia diz que esse mundo é dirigido pelo Deus desse século. O Deus desse século se chama Satanás. E aí vem Paulo e fala para nós, eu sei que essa palavra para esse tempo tem sentido, tem pertinência, não deis lugar ao diabo, é uma palavra que a gente tem que ouvir com muito cuidado, com o ouvido de discípulo. Porque eu posso ser um bispo, eu posso ser um homem a quem Deus está usando, mas se eu der lugar ao diabo, por exemplo, com permissão para que soberba penetre no meu coração, eu vou falar sobre os tópicos, vou falar sobre os frutos dessa soberba. Essa soberba me leva para a condenação do diabo. E aí nada do que eu tenho, possuo, fiz, traz significância com relação àquilo que eu sou. Você de repente está aqui, como eu falei, oriundo de uma família de 10 filhos, os 9 deram certo. Menos você. Por quê? Eu não sei, pastor. Quem sabe esses estudos não te mostram. Quem sabe esses estudos, hoje, quarta-feira que vem, talvez até a terceira quarta-feira, não te mostre, não te dê respostas, para que você entenda então que quando você erra, você não deve se afastar do altar, deve se afastar do erro. Quando você erra, não é o erro que se constitui uma brecha, mas transformar o erro num agente distanciador do altar. Agora, se você erra e diz, Senhor, tu sabes que esse negócio está, quem sabe, na minha cabeça, no meu corpo, mas não está no meu coração, eu quero vencer essa desgraça. Eu quero transcender a isso, eu quero me livrar disso. Porque isso não te faz mal, faz mal a mim. Eu quero que você entenda, irmão, no nome de Jesus, que não há o que eu e você possamos fazer que possa agredir a Deus. Deus é inagredível. Mas não existe não, irmão. Mas dá para entender. Não há o que uma figura como eu possa fazer a fim de diminuir o que Deus é, de mudar o que Deus faz. Deus é, acerte eu ou erre eu. Agora, o pecado não agride a Deus, agride a mim. Ele faz distinção entre eu e o meu Deus, de modo que ele não me ouça. E Deus não me ouvir, não diminui o que Deus é. Mas não ouvir o que Deus fala, me diminui completamente. Então a palavra para nós nesses próximos dias, irmãos, é não deis lugar ao diabo. E uma das formas de dar lugar ao diabo é através da soberba. A gente fala sobre ela na quarta-feira que vem. Amém, amados? Recebe essa palavra com o Deus de Deus. Aplauda o Senhor por ela. Você veio dele. Aleluia. Vamos orar?
Se você não conseguir guardar nada do que eu disse hoje, guarda o texto do apóstolo São Paulo que diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ele está dizendo: eu nasci para fazer uma coisa. E se eu não faço essa coisa, nenhuma outra coisa que eu venha fazer terá significado para a minha vida. Por natureza, eu sou obrigado a fazer isso. Não é que Deus te obrigue. Nada no reino de Deus é obrigado. Todo trabalho é voluntário. Servir ao Senhor é um privilégio. Não é uma necessidade que Deus tem de ser servido. Eu que tenho necessidade de servi-lo. Deus não precisa de adoração. Eu preciso adorá-lo. O veio é diferente, na mão é diferente. Então, eu não sei para o que você nasceu, irmão, mas se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, aconteça o que acontecer, desenvolva esse talento. Se você não pode, pastor, eu não consigo trabalhar aqui. Você não consegue trabalhar aqui nessa igreja, procura uma igreja para você trabalhar. Se você não consegue trabalhar naquela igreja, procura uma outra igreja, mas serve ao Senhor. Não está dando? Vai embora, irmão. Mas vai servir ao Senhor. Não deixa teu dom enferrujar. Não deixa o diabo continuar te roubando, você está sendo roubado. Você nasceu para servir. Você nasceu para servir. Para isso que você foi criado por Deus, para servir ao Senhor e servir o seu povo. Ah, pastor, aqui eu não consigo. Vai embora. Peça a Deus para que te mostre uma nova congregação. Você não está conseguindo trabalhar lá na tua, vem para uma outra congregação. Mas vai servir ao Senhor. Esteja em comunhão no lugar onde o Senhor esteja falando, onde o Senhor esteja agindo. Ou então vença o teu orgulho, irmão. Vença o teu orgulho. Porque orgulho é uma outra brecha que a gente vai falar também nessas quartas-feiras. Haja o que houver, sirva. Porque é para isso que nós nascemos. Amém, amado? Vamos orar. Pai, nós queremos te dizer que nós valorizamos muito esse tempo que passamos aqui nesse lugar. E reconhecemos o valor que ele tem nas nossas vidas. E queremos te dizer, ó Deus, que queremos ver o nosso coração no teu altar diuturnamente. Queremos nossas almas, nossa mente no teu altar. Nós não queremos sair da vocação para a qual nós somos chamados. Entendemos que quando tu nos trouxeste ao mundo, tu nos trouxeste, nos chamaste para uma vocação. Traz-nos à memória, ó Deus, quando falamos de vocação, a experiência de Jesus diante de uma figueira florida, que de longe parecia estar cheia de frutos. E quando Jesus foi buscar o fruto, ela não havia fruto, era uma imagem, pareceu ser, mas não era. Parecia ser frutífera, mas não tinha fruto. O Senhor a amaldiçoou, o Senhor a secou. E aquela palavra era uma palavra que trazia um ensino para Israel, para o povo que se afastou do Senhor, que seca quando está longe do Senhor. Pai, nós não queremos nos distanciar do Senhor. Nós não queremos que o pecado nos leve para longe do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, que os nossos desejos carnais nos levem para longe do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, que a nossa imaturidade nos leve para longe do Senhor. Nós não queremos que a soberba, que o orgulho nos leve para longe do Senhor. Nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, desenvolver o dom e o talento que tu plantaste em cada um de nós. E queremos, ó Deus, no dia dos juízos, ouvir do Senhor: servo bom e fiel, sobre o posto, sobre o pouco que coloquei e sobre o pouco foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ó Deus, nós queremos ouvir essa palavra. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, usa-nos a nós. É o que nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Aplauda Ele, vão em paz, Deus abençoe. Até domingo.